de Jesus segundo Marcos, no capítulo de número 6. Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo de número 6. Eu quero ler do verso 1 ao verso 6. Um texto muito importante da palavra do Senhor e que tem ardido no meu coração nas últimas semanas. Diz assim a palavra do Senhor: um profeta sem honra é o título. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto em pôr as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? Meus irmãos, o tema dessa palavra é o perigo da familiaridade. E eu quero começar com algumas perguntas importantes que precisam ser respondidas. Você ainda se maravilha com Jesus? Ou já se acostumou com a presença, com a palavra? Já se acostumou com ele? Uma segunda pergunta: quando foi a última vez que a palavra de Deus confrontou profundamente o seu coração? Profundamente, em vez de apenas aumentar ou confirmar o seu conhecimento. Uma outra pergunta: estar reunido como igreja em um culto como esse continua sendo para você um privilégio ou se tornou apenas um compromisso que você tenta encaixar na sua agenda tão corrida? Quando você serve, se é que você serve se sentindo honrado por isso, ou servir se tornou um peso para você? Uma penúltima pergunta importante: por que algumas pessoas conseguem entregar excelência, energia, intensidade em várias áreas da vida, mas na vida espiritual entregam a Deus apenas aquilo que sobra? Mas uma última pergunta é necessária: e se algumas das maiores bênçãos que Deus tem para você estiverem sido impedidas por causa da dureza do seu coração e do valor pequeno que você dá à presença, à palavra e à vontade dele? São algumas perguntas que nós precisamos responder, porque o capítulo 6 do Evangelho de Marcos retrata ao mesmo tempo um dos momentos mais impressionantes e mais tristes do ministério de Jesus. E para entender isso, nós precisamos voltar ao capítulo 4 e ao capítulo 5, onde o capítulo 4 se encerra com Jesus entrando num barco, junto com os seus discípulos, no mar da Galileia, e eles começam a navegar, mas no meio do caminho, mesmo com a presença de Jesus, uma grande tempestade se levanta, e não é apenas assim, algo que assusta, mas era algo que iria destruir o barco, iria matar aqueles homens, e eles estão em desespero, e Jesus se levanta, pronuncia uma palavra, e aquela palavra é suficiente para aquietar toda a tempestade, mostrando que Jesus tem poder sobre os fenômenos naturais. Eles então chegam na outra margem, do outro lado, e agora estão na região dos Gerazenos, e ali Jesus se depara com um homem possuído por uma legião de demônios. Ninguém conseguia resolver o problema, e mais uma vez, em poucas palavras, Jesus liberta aquele homem.
mostrando que ele tem poder sobre o mundo espiritual. Então ele chega em Cafarnaum, e assim que chegam naquela cidade, Jesus foi abordado por um importante da sinagoga chamado Jairo, que desesperado chega até ele e diz: mestre, a minha filha está muito doente, uma doença que vai matá-la, então por favor vá até a minha casa, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada. E Jesus decide acompanhar aquele homem, mas no meio do processo, no meio do caminho, ele estava sendo apertado por uma multidão, e uma mulher que há 12 anos sofria com uma hemorragia que não parava, se arrasta no meio da multidão, toca na orla das vestes de Jesus e é imediatamente curada, porque Jesus tem poder sobre as enfermidades. No meio daquele processo, chegam os amigos de Jairo, voltando da casa dele, e dizem: Jairo, não incomoda mais o mestre não, a tua filha já morreu. Então Jesus olha para Jairo e diz: ô Jairo, não temas, tão somente creia. Sempre tem algo que nós precisamos que Jesus faça, que talvez ele nunca tenha feito. E é nesse momento que a nossa fé é testada. Jairo ouve Jesus, que vai até a casa dele, manda sair todo mundo que riu quando ele disse que aquela menina estava apenas dormindo. Ele então chega próximo daquela menina e com 2 palavras, Talita cumi, aquela menina volta à vida na hora, ela ressuscita. Mostrando que Jesus não tem apenas poder sobre os fenômenos naturais, ele não tem apenas poder sobre o mundo espiritual e nem tem apenas poder sobre as enfermidades, mas Jesus tem poder sobre a morte. Louvado seja o nome dele. É esse Jesus que está presente aqui nessa manhã. E meus irmãos, depois de contar tudo isso, a nossa expectativa é: o que é que ele vai fazer? E para aumentar a expectativa, Marcos 6 começa dizendo que Jesus chegou na sua cidade. Que cidade? Nazaré. A cidade onde ele havia crescido. Ele foi criado, fez amizades ali, frequentou ambientes, casas, conheceu pessoas e pessoas o conheceram. E meus irmãos, a pergunta que eu fiz ao ler esse texto dezenas de vezes foi: se Jesus, na vida de desconhecidos, como os discípulos que ele havia acabado de conhecer, na vida de um endemoniado na região de Gadara, que ele nem conhecia, na vida de uma mulher que sofria com fluxo de sangue há 12 anos, que nós não sabemos nem o nome, se na vida de um importante da sinagoga, Jairo, que não era amigo de Jesus, não era próximo de Jesus, se na vida desses desconhecidos ou pouco conhecidos, Jesus fez o que fez, o que é que ele estava por fazer na sua própria cidade? Ah, meu irmão, essa é a pergunta que eu fiz. Mas o problema é que a resposta é assustadora. Olha o que diz o verso 5. Ele não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos em alguns doentes e curá-los. Você não fica assustado com isso não, irmãos? A grande pergunta é: por quê que na vida de desconhecidos ou pouco conhecidos Jesus fez tanto, mas na vida de amigos, parentes, na sua cidade, ele não pôde fazer nenhum milagre, exceto impor as mãos em alguns doentes e curados? Sabe por quê? Por causa da familiaridade. O que é familiaridade, pastor? Familiaridade é a condição de quem conhece algo ou alguém tão bem que começa a tratá-lo sem o devido valor. Foi isso que aconteceu em Nazaré. Eles não deram o devido valor a Jesus, porque ele era familiar. Porque eu conheço a história dele. Eles não deram valor, e porque não deram valor, não viram a plenitude da manifestação do Cristo vivo sobre a vida deles. E a pergunta que eu faço é: e se o mesmo estiver acontecendo conosco? E se depois de tantos anos de vida cristã, de tantos cultos que participamos, de tantas pregações que escutamos, de tantos encontros de células que estivemos presentes,
de tantas canções, louvores que cantamos, de tanto tempo servindo a igreja, de tantas ceias, de tantos batismos, de tantas respostas de oração, de tantas manifestações da graça de Deus. E se depois de tudo isso, aquilo que deveria aumentar a nossa reverência, a nossa expectativa e a nossa entrega, tiver na verdade produzido apenas familiaridade, e se tivermos nos acostumado com aquilo que é sagrado e que acabou se tornando comum na minha vida e na sua vida, essa preocupação tomou meu coração e precisa tomar o seu coração. Eu quero falar sobre o perigo da familiaridade, e eu quero trazer alguns princípios, e nós vamos orar, e nós vamos sair daqui dando a devida honra a Jesus, em nome de Jesus. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é: a familiaridade pode nos fazer perder o senso do sagrado. O que dizem os versos 2 e 3? Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Irmãos, o texto diz que Jesus chegou num sábado e entrou na sinagoga. E a primeira reação em Nazaré não foi de desprezo, mas foi de admiração. Enquanto Jesus falava e ensinava, o texto diz que muitos ficaram admirados. Admirados com o ensino, admirados com a sabedoria, perguntando de onde vêm essas coisas, de onde vem esse poder. Ou seja, as notícias do que havia acontecido antes de Jesus chegar ali, já haviam chegado em Nazaré. O aquietar da tempestade, a cura da mulher do fluxo de sangue, a libertação do endemoniado de Gadara, a ressurreição da filha de Jairo, tantas coisas, e eles ficavam admirados. O texto diz que alguns ficavam admirados. Mas, irmãos, apesar de terem feito as perguntas corretas, o problema foi a resposta que eles deram às perguntas que fizeram. Enquanto eles perguntavam como era possível tudo aquilo, eles começaram a se lembrar de quem Jesus era para eles. Jesus era aquele menino que cresceu com eles. De repente, uma das mulheres que ouviam, um dos homens que ouviam, foi alguém que cuidou de Jesus quando a mãe precisou fazer alguma coisa. Os outros eram amigos, jogaram bola com ele, brincaram de pique-pega com ele, conheceram detalhes da personalidade dele, tinham histórias para contar sobre Jesus. E esse é o grande problema, porque eles achavam que aquilo que conheciam sobre Jesus era tudo que havia para ser conhecido sobre ele. E sabe qual é a verdade, irmãos? Muitas vezes, depois de tantos anos caminhando na vida cristã, sem perceber, nós achamos que tudo que nós conhecemos de Jesus é tudo que nós deveríamos conhecer sobre ele. E por isso, a nossa entrega, a nossa dedicação, a nossa valorização da presença, da palavra, do louvor, do serviço, do discipulado, das direções que nós recebemos dele, da palavra dele, começa a diminuir, sem que nós percebamos. Quem é que está me entendendo aqui, irmãos? A grande verdade é essa. Pensa em alguém que corre o risco de viver isso. Gente que é crente há muito tempo. Pastores, pessoas que viveram uma vida longa na vida cristã. É uma verdade. Por isso que a pergunta deles, depois de dizer assim, de onde vem tudo isso? De onde vem esse poder? A pergunta é, ué, mas não é esse o carpinteiro? Ele não é filho de José, Maria? Os seus irmãos não são Simão, Judas, Tiago? Não é isso não? Irmãos, que tragédia é essa pergunta? Porque o que eles estavam dizendo enquanto ouviam Jesus era: nós sabemos quem você é, nós te vimos crescer, nós já sabemos muitas histórias sobre a sua vida, nós vimos você construir um ofício na carpintaria, sabe, nós
sabemos de fato informações a seu respeito, e meus irmãos, a grande verdade é que eles tinham razão. Realmente Jesus era um carpinteiro, era filho do carpinteiro, era filho de Maria. Realmente Jesus tinha irmãos, tinha irmãs, mas aquilo ali era apenas uma porção de quem Jesus era, porque na verdade Ele era o Rei dos Reis, Ele era o Deus encarnado, Ele era o Cordeiro de Deus que estava por tirar o pecado do mundo. Ele não era qualquer um, Ele não era um profetinha, mas Ele era o cumprimento da maior profecia bíblica já escrita. A humanidade seria redimida por causa daquele a quem eles desonraram aquele dia na sinagoga. Eu te pergunto, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Depois de tantos anos, ouvindo as mesmas verdades, cantando as mesmas verdades, participando dos mesmos cultos, lendo as mesmas escrituras, frequentando a igreja, nós podemos começar a tratar como comum aquilo que continua sendo extraordinário. Faça uma leitura da sua vida. Pastor, como assim? É possível que você escute alguém dizendo: Jesus morreu pelos seus pecados, e a sua reação seja: eu sei. Não há mais constrangimento por isso. Parece que perdeu o seu valor. Sabe, o pregador abre numa passagem conhecida, e o nosso pensamento é: eu já conheço, eu já ouvi sermão sobre esse assunto várias vezes, sobre esse texto, eu sei de cor, eu sei de tudo. Sabe, eu não tenho nada novo para receber de Deus, e por isso eu vou para o meu celular, ou eu vou pensar as coisas da minha vida, ou eu vou sair mais cedo. Sabe por quê? Porque eu já sei sobre o que vai ser falado. Sabe quando chega domingo e parece que na nossa vida, estar reunido como igreja, cultuando a Deus, deixou de ser um privilégio para ser um compromisso que nós, se der, encaixamos na nossa agenda? Será que é isso, irmãos? Será que é essa a realidade? Nós talvez estejamos indo até o local de culto no automático. A ceia não nos constrange mais, o louvor não nos envolve mais, o serviço deixa de ser uma honra e passa a ser um peso. E o problema não é que essas coisas perderam o valor, mas é que nós podemos ter nos acostumado ao valor delas. Jesus se tornou comum para Nazaré. E sabe qual é a verdade? Pode ser que na minha vida e na sua vida, Jesus tenha se tornado comum. Talvez seja apenas o filho de Maria, talvez seja apenas o carpinteiro. E sabe, meus irmãos, talvez seja essa a realidade. Pastor, mas o que significa perder o senso do sagrado? Eu não estou falando de necessariamente abandonar Deus, tornar-se um ateu. Eu não estou falando de deixar imediatamente a igreja, mas o que eu quero dizer é que é algo muito mais silencioso do que isso. O que é, pastor? Aquilo que continua sendo santo deixa de produzir em mim a resposta correspondente à sua santidade. Não produz mais em mim. Você pode ser mais prático, pastor? Posso? Deus continua sendo Deus, mas eu já não tremo diante dele. A palavra continua sendo a palavra de Deus, mas eu a ouço como qualquer outra fala. A cruz continua sendo o lugar onde o Filho de Deus morreu pelos meus pecados, mas eu consigo cantar sobre ela sem qualquer constrangimento. Ah, meus irmãos, a ceia continua anunciando o corpo que foi entregue, o sangue que foi derramado, mas eu seguro o pão e o cálice distraído, porque é apenas um compromisso religioso da minha vida. O culto continua sendo assim, o lugar onde os redimidos por Deus se unem para adorá-lo, mas eu encaixo se der uma brecha na agenda. O evangelho continua sendo a melhor notícia que a humanidade recebeu, mas já fazem meses, ou talvez anos, que eu não compartilho o evangelho com ninguém. Ah, irmãos, isso é muito sério. É por isso que nós temos que fazer uma distinção muito importante. Familiaridade não é intimidade. Não confunda o fato de Jesus, a igreja e a palavra serem familiares a você com ter intimidade com Jesus, com a igreja e a sua palavra. Não confunda. Não cometa esse erro, porque a familiaridade verdadeira aumenta a reverência, mas a familiaridade doentia diminui a reverência. Sabe de quem eu me lembro?
eu me lembro de João, conhecido como o discípulo do amor. Talvez ninguém tenha sido tão próximo de Jesus como João foi. Na última ceia, ele estava reclinado sobre Jesus. Intimidade. Mas quando ele escreve a visão que teve, chamada de Apocalipse na Bíblia, quando ele descreve o Cristo glorificado que apareceu na frente dele, o texto diz que João fala assim: eu sei quem você eu conheço você, eu até já imagino como é que você vai começar essa conversa, porque eu já estou acostumado. Não, o texto diz em Apocalipse 1,17: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Eu quero te fazer uma pergunta: qual foi a última vez que você caiu como morto diante da presença de Jesus? Qual foi a última vez que lágrimas caíram dos seus olhos? Qual foi a última vez que o teu coração ardeu? Qual foi a última vez que você se quebrantou diante de Jesus? É uma pergunta que nós precisamos responder. Eu me fiz tanto essa pergunta, porque eu aprendo com o apóstolo João que quanto maior a revelação que eu tenho de Jesus, maior é a reverência que eu dedico a Ele. Não tem como ser diferente. A familiaridade não precisa negar o sobrenatural, ela só precisa tratá-lo como comum. Essa é a grande verdade. Em Nazaré, Jesus não havia mudado, Ele era o mesmo, com a mesma autoridade. Mas Ele estava sendo tratado como alguém comum. Irmãos, eu não estou falando apenas de deixar de crer, eu estou falando de deixar de se maravilhar. Nem sempre Satanás tenta tirar Cristo da nossa vida. Muitas vezes ele faz com que Cristo deixe de ocupar um lugar de admiração para ocupar um lugar comum, qualquer lugar. Sabe qual é a verdade, irmãos? Nós ainda estamos presentes nos cultos, alguns estão. Nós ainda abrimos a Bíblia, alguns ainda abrem. Ainda participamos da ceia, alguns ainda participam. Ainda oramos, vamos à célula. Do lado de fora pouca coisa mudou, mas do lado de dentro, irmãos, o problema é que nós temos práticas da fé, mas muitas vezes essa fé não está ardendo dentro de mim e dentro de você. Quem é que está entendendo isso aqui nessa manhã, irmãos? Nós precisamos entender como é que está sendo a tua rotina com Deus. Como é que é vir para o culto? Você chega atrasado todo domingo, porque é qualquer coisa. Na hora do louvor você adora mesmo, você louva mesmo. Na hora do dízimo e oferta você realmente participa. Na hora da palavra você realmente recebe. Ou será que tudo isso aqui é normal? É natural demais? Nós temos que avaliar. Será que o problema de Nazaré também é o nosso problema? Faço essa pergunta a você, porque eu a tenho feito a mim todos os dias. Mas em penúltimo lugar, eu aprendo nesse texto algo fundamental. Quando Cristo deixa de nos maravilhar, Ele começa a nos incomodar. Vamos ler os versos 3 e 4? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Em outras versões, e encontraram motivo de tropeço nele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Irmãos, agora a familiaridade deixa de ser um pensamento e um sentimento para se tornar uma atitude prática de resistência. Se você olhar o verso 2, vai encontrar a afirmação de que eles estavam admirados. Mas já no verso 3 diz que os mesmos que estavam admirados encontraram nele motivo de tropeço. Se escandalizaram com Jesus. Irmãos, isso aqui é assustador. Sabe por quê? Porque aquele que veio para ser a pedra angular se tornou para ele uma pedra de tropeço. Aquele que veio para resolver o problema da eternidade na vida deles, agora era visto como alguém que causava escândalo. E isso é assustador, porque as evidências estavam diante deles, mas Jesus, em seus ensinos, disse alguma coisa.
que passou a incomodar, mostrando que é possível admirar Jesus sem se submeter a Ele. E sabe qual é a verdade, irmãos? Nós, pastores do Brasil, temos um alvo de levar a igreja a subir de 27% da população do Brasil para 60% até 2033. Onde nós vamos celebrar os 2000 anos da grande comissão. 60% da população dizendo: Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Quantos creem que isso vai acontecer aqui, irmão? Nós temos esse alvo. Mas eu nem sei qual é a qualidade desses 27%. Porque é possível estar numa sinagoga, numa igreja, admirar Jesus, mas não se submeter a Ele. É possível. É possível ficar impressionado com aquilo que Ele faz e ao mesmo tempo resistir à autoridade de quem Ele é. E quantos vivem isso? Pastor, mas o que foi que Jesus falou? Irmãos, naquilo que nós acreditamos ser o texto paralelo a esse, não é 100% de certeza, mas praticamente é, em Lucas 4, que é o mesmo relato, citado por um autor diferente, diz que Jesus recebeu um rolo do profeta Isaías e começou a ler dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, para anunciar o ano aceitável do Senhor. E Ele começa a proferir as palavras de Isaías. Ele então fecha o livro e diz assim: hoje aqui em Nazaré essa profecia se cumpriu. Eu sou o ungido do Senhor sobre quem o Espírito está repousando. Naquele momento, irmãos, algo começou a mudar. Ele segue dizendo que havia muitas viúvas nos tempos de Elias precisando de Deus, mas apenas a viúva de Sarepta em Sidom, aquela que não era do povo de Israel, recebeu a graça do Senhor. Ele também diz que haviam muitos que precisavam da cura da lepra, mas apenas um general sírio chamado Naamã, que não era um judeu, recebeu a cura naquele dia. O que Jesus estava dizendo é que a graça dele estava se expandindo a todas as nações, a todos os povos. E quando aqueles judeus escutaram que a graça do Senhor não era exclusiva a eles, aquilo tocou no orgulho deles. Os que estavam admirados ficaram furiosos. E mais do que não se admirar de Jesus, começaram a se incomodar com Ele. E sabe qual é a verdade, irmãos? Muitas vezes nós estamos agindo que nem os judeus daquela sinagoga. Porque quando Jesus diz: eu vou abrir as portas, eu vou restaurar, eu vou liberar do céu, eu vou derramar o melhor sobre você, nós dizemos: esse é o meu Jesus. Mas quando Ele diz: você tem que se arrepender dos seus pecados, nós dizemos: esse não é meu Jesus não. Você tem que acertar a tua vida sexual, esse não é meu Jesus não. Você tem que ser mais comprometido com o meu reino, esse não é meu Jesus não. Você tem que abrir mão de algumas coisas na sua vida, esse não é meu Jesus não. Então aquele que era motivo de admiração se torna motivo de escândalo, se torna uma pedra de tropeço. Quando Ele fala aquilo que nós não queremos ouvir, foi isso que Jesus fez naquele momento. Foi exatamente isso que aconteceu, meus irmãos. Quando perdemos o senso do sagrado, não deixamos apenas de nos maravilharmos com Deus, passamos a nos incomodar com Ele. Nós começamos a querer Deus nos nossos termos, da nossa forma. Nós queremos decidir como que Ele pode interferir na nossa vida. Nós queremos escolher quais mandamentos nós vamos obedecer e quais nós vamos rejeitar. Nós queremos fazer isso. Ah, irmãos, é por isso que depois da pandemia, os dados sobre a média mensal de presença em culto nas igrejas é de 2 cultos por mês. Os crentes estão indo à igreja em 2 cultos no mês apenas. E está tudo bem, irmãos. Está tudo ok. E você pergunta: por que você está faltando à igreja? Ah, porque eu não sou religioso. Jesus está em qualquer lugar, não preciso estar na igreja domingo. É mentira o que está falando? Que Jesus está em qualquer lugar? Mas essa verdade está sendo maior do que uma verdade muito mais importante, que o povo de Deus ama no domingo se reunir para adorar o Senhor Jesus. Não é protocolo religioso não, irmãos. Nós amamos estar aqui no lugar onde Deus está se manifestando. É aqui, é na comunhão dos santos que Ele ordena a sua bênção. É ali.
A direção é: não deixemos de nos reunir como igreja, conforme o costume de alguns, ainda mais quando se aproxima o grande dia. É a direção do autor de Hebreus, são tantas falas. Ah, meus irmãos, hoje que as pessoas estão dizendo: eu assisto online mesmo, e está tudo certo. Sabe, eu também não me engajo tanto assim na igreja não, porque assim, ô pastor, minha semana de trabalho já é uma pressão só, uma intensidade só, tem muita coisa para fazer. Eu chego na igreja, eu quero conforto, pastor. Eu quero alívio, eu não quero assim ser chamado a atenção, eu não quero ter que fazer algumas coisas que eu não quero fazer. Não, eu não quero não. Eu quero pressão no meu trabalho, na igreja conforto. Que igreja é essa, irmão? Está onde na Bíblia essa igreja? Inclusive tem uma foto que nessa semana no GKPN, um pastor colocou, que eu queria mostrar para a igreja aqui. Você está vendo aqui, ó, 2 navios. Hoje você está com vontade de estar em qual navio? Aqui, ó, é um cruzeiro. Eu nunca fui no cruzeiro, mas deve ser uma experiência diferenciada, né? Aqui o povo chega e fala: eu quero ir na piscina, eu vou na piscina. Eu quero dormir, eu vou dormir. Eu quero um camarãozinho na boca, pode trazer, tá? Uma limonada suíça, né, Robertão? Bom demais, né? É agora. Eu não estou gostando dessa música, troca essa música, eu quero outra, eu quero ouvir essa música, porque eu vim aqui para consumir, eu vim aqui para desfrutar, eu vim aqui para aproveitar, porque aqui nesse navio, aqui nesse cruzeiro, tudo foi construído para me agradar, tudo foi construído para me atrair. Do outro lado, está o navio de guerra. Aqui, irmão, o negócio está pegando fogo, sim ou não? O navio nem bonito é, né? Olha a bagunça, é fumaça, é fogo, é canhão, é arma, é todo mundo com roupa de soldado, todo mundo trabalhando, o general mandando e ele seguindo. Pastor, o que isso tem a ver com a igreja? É simples, muitas pessoas estão achando que a igreja é um cruzeiro. E eu venho para consumir, e eu venho para avaliar, e eu venho para decidir se eu aprovo ou não a forma de conduzir, as estratégias. Esse louvor eu não gosto, então eu não vou cantar. Essa palavra eu não concordo, então eu não vou receber. Esse mês eu não quero dar dízimo, porque eu nem concordo com esse negócio, então eu não vou dar. Deus está me chamando a acertar minha vida. Eu não concordo com esse negócio de que tem que ser casado no papel. Eu quero viver junto mesmo e está tudo certo. Eu não quero. Essa igreja está aqui para me aliviar, para me confortar, sabe, para se render às minhas vontades. Muitos estão vivendo assim, mas eu quero dizer que a igreja não é um cruzeiro, mas a igreja é um navio de comissionamento, irmãos. Deus está chamando você a arregaçar as mangas, a trabalhar, a se dedicar, a fazer o seu melhor e a olhar para Deus e dizer: eu preciso ajustar algumas coisas na minha vida, eu tenho que mudar a forma de pensar. Eu não posso viver a cultura que o mundo está vivendo, a cultura onde eu quero ser servido. Na igreja, eu até sou servido em muitos momentos, mas eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para colocar minha energia, meus dons, meus talentos, meus recursos, a minha vida à disposição do reino de Deus. A minha oração é para que nós sejamos nesse estado, para que a igreja brasileira e o mundo inteiro seja uma igreja de comissionamento. Deus está comissionando você, irmão. Quem entendeu isso aí, irmãos? Olha para a sua vida. Você está aqui ou está aqui? Que bom que a distância é curta, né? Essa palavra é Deus colocando uma corda para você atravessar, para que você viva o chamado que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Irmãos, nós não podemos querer o Jesus que restaura o casamento, mas encontrar motivo de tropeço naquele que nos manda perdoar. Nós não podemos querer o Jesus que abençoa as nossas finanças, mas que é motivo de escândalo quando nos chama a vencer a nossa avareza e sermos generosos. Nós não podemos querer o Jesus que nos dá paz e achar motivo de tropeço quando Ele confronta exatamente aquela área que nós não queremos que Ele trate. Nós não podemos querer um Jesus que abre portas, mas tem dia que Ele fecha portas. Não tem como, não tem como. Cristo não aceita ser Senhor apenas das áreas que voluntariamente nós entregamos a Ele. Não tem como, é toda a vida. Eu lembro de Nadab e Abiú, que usaram fogo profano sem autorização de Deus. Foram reféns da justiça de Deus. Porque a gente não escolhe como que vai servir a Deus, é que Deus que determina como deve ser a nossa vida diante do que Ele espera de nós. Eu lembro também de usar, apoiando
o transporte da arca de volta para Jerusalém, numa carroça de bois, transgredindo a lei de Deus. Na eira de Nacon, quando os bois tropeçam, a arca vai cair. Ele coloca a mão na arca para segurar. Era uma ação de proteção, era uma boa ação, muito boa, mas ninguém podia tocar na arca. Foi fulminado na hora. O que eu quero dizer, irmão, é que não adianta dizer Deus conhece meu coração, sabe, Deus sabe o que eu estou passando. Irmão, boa intenção não transforma desobediência em adoração. Não adianta. Nós temos que obedecer na intenção e na ação. Aonde que nós temos que obedecer? Na intenção e na ação. É assim que tem que ser. Nós precisamos viver isso. E talvez, meus irmãos, esse seja um dos grandes períodos da nossa igreja contemporânea. Porque eu cresci em igreja, irmão, que era banco de madeira. Quem aqui cresceu em igreja assim? Tá? É bom conhecer a tua idade agora. Irmão, tinha cadeirinha assim, acolchoada não, irmão. Tinha iluminação bonita não. O louvor era bom, mas não era do nível que é da igreja contemporânea não. Coisas incríveis acontecendo, estratégias impressionantes na igreja, técnicas, informações, muita coisa. Mas o problema, irmãos, é que hoje o culto passa a acontecer quando cabe na agenda. O serviço acontece quando sobra tempo. A generosidade vem quando sobra dinheiro. A missão nós adotamos quando não atrapalha a nossa rotina, os nossos projetos, os nossos planos. É uma inversão terrível. Ao invés de nós organizarmos a nossa vida ao redor de Cristo, nós estamos pedindo para Cristo se organizar ao redor do que nós já decidimos viver. É o que está acontecendo. Mas eu quero dizer que Jesus não veio para ocupar um espaço na nossa agenda, mas Ele veio para ocupar o trono da nossa vida. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. O que Nazaré precisava naquele dia não era de mais evidência, irmãos. Nazaré precisava se render às evidências que já possuía. E eu creio que para algumas pessoas aqui o que você precisa não seja algo novo de Deus, mas seja você decidir valorizar aquilo que você já sabe que Ele espera da sua vida. Você já sabe onde tem que obedecer e não tem obedecido. Você já sabe a quem tem que perdoar e ainda não perdoou. Você já sabe o que tem que reorganizar, mas ainda não reorganizou. Você já sabe onde precisa voltar a servir, mas por algum motivo ainda não voltou a servir. Você já sabe. Ou seja, ninguém precisa de mais revelação. Talvez você precise parar de resistir à revelação. Você vai ficar namorando a igreja até quando? Já passaram vários batismos e você sempre diz, agora eu não vou. Não se engane. Se você não se batizar, não assumir compromisso público com Deus, você não é filho dele e você não é servo dele. Não se engane. Você é muito bem-vindo para participar da igreja aqui, mas não pense que porque você está recebendo um pouco de Deus, você já recebeu tudo dele. Sábado você tem a chance. Você precisa ajustar a sua vida. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que está dizendo. Aquele que for batizado, aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. É o que a palavra diz. E nós precisamos acreditar nisso. É isso. Então a pergunta hoje não é se você admira Jesus, porque Nazaré admirou. A pergunta é, você continua se submetendo a Ele, mesmo quando Ele determina algo que você não concorda? Mas eu encerro essa palavra com um último ponto, que diz que a incredulidade empobrece a nossa experiência com Cristo. Olha o que dizem os versos 5 e 6. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto em pôr as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. No mínimo isso aqui precisa assustar a mim e a você. Porque o Deus Todo-Poderoso, aquele que é onipotente, onipresente e onisciente ao mesmo tempo, diz o texto que não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto em pôr as mãos e curar alguns enfermos, alguns doentes. Pastor, Jesus perdeu o poder? A enfermidade ou os outros obstáculos naquele ambiente eram maiores do que o poder de Jesus? Não é isso que Deus está dizendo. O que o texto está dizendo é que, na verdade, o ambiente de incredulidade
de familiaridade, pavimentou um caminho onde Jesus não quis fazer mais do que ele fez. Onde Jesus disse: olha, eu vim aqui em Nazaré, é a minha terra, meus amigos, meus familiares, eu amo Nazaré, eu fui criado aqui, eu queria chegar aqui, liberando da glória, do poder. Mas a forma como eu fui recebido, me mostrou uma coisa: não vale a pena eu fazer isso. Porque eles não valorizam nem minha presença, quanto mais valorizarão aquilo que eu posso fazer de maior. Pastor, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que a familiaridade produziu banalização. A banalização produziu resistência. A resistência construiu o caminho da incredulidade. E a incredulidade empobreceu a experiência espiritual naquele dia em Nazaré. O que você está dizendo, pastor? Que a nossa postura de fé ou falta de fé realmente pode fechar o caminho daquilo que Deus queria fazer na nossa vida. Você está entendendo isso aqui, irmãos? E sabe o que mais me assusta nesse texto? É que o texto não diz que Jesus não fez nada naquele dia. O texto diz que ele não fez nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre enfermos e os curar. Ou seja, o que o texto está dizendo aqui é que Jesus tinha mais para fazer e não fez. O que o texto também está dizendo aqui, não explicitamente, mas implicitamente, é que talvez alguém tenha em Nazaré, naquele dia, dito assim: Jesus veio e ele fez milagres, e ele se manifestou, meu Deus, de repente alguém foi curado e chegou em casa dizendo: Jesus fez, meu Deus, ele está aqui, que coisa incrível. Alguém celebrou, mas na verdade celebrou a manifestação parcial de Jesus naquele lugar. E aí eu fiz uma outra pergunta, irmãos: será que não é isso que nós estamos vivendo? Nós vivemos algo que Deus fez, e nós estamos dizendo: meu Deus está agindo, e Ele está fazendo, enquanto Deus queria fazer muito mais na minha vida, através da sua vida. Eu trouxe essa resposta para a igreja. Nós temos vivido tantas coisas grandiosas, como a atitude do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas a pergunta que eu fiz foi: será que nós estamos celebrando a manifestação parcial de Deus? Será que Deus tinha mais para fazer sobre essa igreja e Ele não está fazendo porque nós não estamos o valorizando devidamente, porque nós nos tornamos pessoas que aceitam algo menor de Deus? Eu não estou falando de insatisfação, eu estou falando de se contentar com algo menor que Deus queria fazer. Será que não é isso que nós estamos vivendo? Será que não tem mais? Onde estão os mortos ressuscitando nesse lugar? Onde estão as pessoas curadas imediatamente nesse lugar? Onde estão as orações que são respondidas imediatamente, em todos os momentos? Onde estão? Onde estão? É a pergunta que eu fiz ao Senhor. É a pergunta que eu fiz a Ele. Onde estão? Uma igreja inteira tomada pela glória dEle, pela presença dEle, pelo poder dEle. Onde está? Sabe onde está? Talvez esteja sendo impedido, porque Jesus se tornou familiar, né? É só mais um culto, é só mais uma célula, é só mais um colete que eu visto mais um dia para servir, é só mais um encontro de discipulado que eu tenho, é só mais um texto que o pastor pregou que eu já conheço de cor e salteado, é só mais um louvor que eu conheço ou não conheço, mas já tocou aqui tantas vezes. É só mais isso, é só mais um culto em que eu estou olhando para o relógio porque eu estou preocupado que horas vai acabar, porque eu estou com a fome danada e eu quero comer, e eu estou preocupado com as coisas. Ei, Jesus está nesse lugar. Nós precisamos valorizar mais a presença dEle. Essa é uma crítica a mim, e eu gostaria que você também fizesse essa crítica a você. Eu gostaria que nós avaliássemos a nossa vida. Ou será que a gente está orgulhoso demais do que está acontecendo aqui, para perceber que tem coisas que Deus já poderia estar fazendo e não está fazendo ainda? É uma leitura que nós temos que fazer. Nós precisamos tomar uma posição diante disso. Nazaré experimentou o agir de Deus, mas o agir parcial de Deus. Nós podemos achar que tudo que Deus fez é tudo que Ele tinha para fazer. Será que não é isso que também está acontecendo conosco, irmãos? Será que nós nos acomodamos?
A minha pergunta é: será que a fé deu lugar ao costume? Será que a expectativa foi substituída pela rotina? Irmãos, o nome disso é incredulidade silenciosa. Porque você não abandonou a igreja ou a Cristo, mas simplesmente está satisfeito com um pouco, enquanto ele queria fazer mais. Irmãos, um dia eu ouvi um crente velho de igreja falando para um novo convertido assim. E as pessoas falam: nossa, ele, meu irmão, domingo a domingo na igreja, uma intensidade só, levando um monte de gente para Jesus. E aí o velho de igreja falou assim: isso aí é o primeiro amor, daqui a pouco passa. Irmão, a minha oração é para que nós não tenhamos apenas um primeiro amor, mas um primeiro e único amor. Maior do que o dinheiro, maior do que as nossas viagens, maior do que o sucesso da nossa empresa, maior do que o nosso ministério, maior do que o nosso currículo eclesiástico. Que a gente tenha tanto de Deus que queiramos ainda mais dele. E que quando olharmos para um novo convertido que está voando, nós digamos assim: olha, é lindo ver você vivendo isso. Eu só quero te dar um conselho: não basta começar bem, você precisa terminar bem. Então faça de tudo para manter essa chama acesa. Conte comigo, eu estou aqui com você, porque eu quero que você não apenas comece bem, mas termine bem. É exatamente isso, irmãos. É exatamente isso, irmãos. É por isso que dentro da mesma igreja nós temos testemunhos tão diferentes. Pessoas vivendo coisas grandes com Deus e outras vivendo aquém. Isso não tem a ver com preconceito da parte de Deus, porque a Bíblia diz que em Deus não há parcialidade. Deus não tem filhos prediletos, mas Ele tem filhos que o preferem mais. Há atitudes que nos aproximam mais de Deus do que outras. É por isso, a minha oração é para que não haja diferença na manifestação de Deus sobre nenhum dos mais de 2.300 membros dessa igreja. A minha oração é para que todo mundo viva o melhor, se entregue, se rasgue, veja a glória dele na sua vida. E eu oro para que isso comece a acontecer agora, na sua vida, na sua casa, na sua célula, na sua empresa, na sua história. Esse é o meu desejo. Jesus entrou em Nazaré e também entrou aqui em Vitória. E a pergunta é: qual é a sua reação? Qual é a sua reação? Qual é a sua reação? Essa é a pergunta. Por isso, eu quero fazer 2 apelos. Nós vamos orar e vamos encerrar essa celebração. O primeiro apelo é para você que reconhece que está distante daquilo que Deus espera de você. Você está longe. Seja você alguém que nunca entregou a tua vida a Cristo, ou seja você alguém que já entregou, mas por algum motivo você está afastado. Que bom que você está aqui, porque se a brasa está apagada ou está baixinha, ela vai ser reacesa aqui nessa manhã. Por isso eu quero convidar a igreja a fechar os seus olhos, baixar suas cabeças, por favor. E eu quero pedir para que toda a igreja repita uma oração no fundo do coração. Não precisa ser em voz alta, só precisa ser sincera. Você vai dizer aí no seu lugar: Senhor Jesus, eu reconheço que não tenho valorizado a sua vontade. Por isso hoje eu me arrependo dos meus pecados e decido começar uma nova vida, onde eu viverei não apenas a tua vontade, mas também as tuas promessas, que são grandiosas para mim, para minha casa e para tudo que eu chamo de meu. Eu quero o melhor que o Senhor tem para mim. Por isso eu oro no nome de Jesus. Amém. A igreja continua com os olhos fechados e eu vou convidar todos